O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberto das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão de seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão de nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a algumas horas do Santo Natal. Daqui a algumas horas nós iremos celebrar a missa da Noite Santa, a missa que nos faz mergulhar no início do mistério da nossa salvação, de Deus que vem habitar em nossa carne. E a liturgia de agora, ela é todo um convite para que nós nos preparemos para esse mistério. Há alguns dias, nesta semana, eu pregava aqui para vocês, falando que da gratidão deve brotar a generosidade. E hoje nós vemos que da generosidade brotam graças infinitas de Deus. Isto é, claro, nós sempre agimos, todo o bem que fazemos por moção de Deus. Mas quando, por moção de Deus, nos deixamos tomar pela gratidão, o reconhecimento de que recebemos de Deus muitas graças, faz com que brote em nós a generosidade, o desejo de glorificar a Deus, o desejo de amar a Deus de volta. E nós vemos isso muito claro na primeira leitura de hoje, retirada do segundo livro de Samuel. Diz que Davi estava com o seu reino estabelecido, com um palácio, com um grande palácio, e Davi diz: eu moro num palácio, e a arca de Deus habita em tendas. Não é justo. Então, isso ele falando para o profeta Natã. Então ele diz: então eu vou construir uma casa para o meu Senhor, uma casa na qual a tenda do Senhor possa habitar. Ora, vamos aqui ver, Davi está grato, ele reconhece que Deus concedeu a ele muitas graças, de modo que ele tem até um palácio. Então não é justo que Deus more numa tenda. Então ele diz: eu vou construir para Deus uma casa. E o profeta Natã diz: é isso mesmo, isso é de Deus, faça. Natã volta para casa e diz que depois Deus fala a Natã e diz: olha, o conselho que você deu não é esse, não será Davi quem vai construir uma casa para mim, mas eu é que construirei
uma casa para ele. Porque a palavra casa significa aqui tanto o edifício, né, a moradia, o edifício de pedra, como também uma dinastia, uma família. Então, Davi diz: eu irei construir uma casa, um prédio para Deus. E Deus diz: eu irei construir uma casa, uma dinastia para Davi. Então Deus, diante daquela generosidade de Davi, que queria construir um templo para Deus, e não será Davi quem vai construir, será o seu filho Salomão. Diante daquela generosidade, o que é que Deus responde? Você não, mas eu sim. E o que é que isso, meus irmãos, neste tempo do Natal, quer dizer, aqui então, vamos terminar aqui o raciocínio, Deus está falando de qual dinastia? Deus está falando da dinastia de Davi, da qual nascerá o Salvador. Jesus é da casa de Davi. Agora imagine aqui, meus santos, a honra, isto é, da família de Davi virá o Deus que se fará carne. Diante daquela generosidade de Davi, Deus foi imensamente mais generoso. Davi queria lhe construir uma casa temporal, Deus lhe constrói uma casa eterna. Então aqui, meus santos, é este ponto que eu gostaria de refletir com vocês, isto é, da gratidão que Davi tinha no coração, e diz: eu vou construir uma casa para Deus. Brotou a generosidade. Da generosidade de Davi brotaram bênçãos infinitamente maiores de Deus. Nós precisamos, meus santos, então, deixar que a gratidão brote do nosso coração. Nós precisamos rezar e pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos, para que nós vejamos como Deus é bom conosco, como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem nos tratado com paciência, bondade e misericórdia. Muitas vezes nós temos a tendência de ficar pensando no que Deus não nos deu, naquilo que nós gostaríamos de ter recebido, de como a nossa vida não foi, porque gostaríamos que ela tivesse sido de uma maneira diferente, e nos esquecemos de agradecer a Deus a sua bondade e a sua misericórdia. Nós estamos às portas do Natal, e, meus santos, infelizmente, muitos cristãos sequer, imagine, que tristeza, muitos cristãos sequer agradecerão a Deus nesta noite santa pelo presente que nos foi dado, Jesus Cristo. Imagine você, sei lá, alguém lhe dá um presente e você recebe aquele presente como se fosse seu pleno direito, e se como aquela pessoa não tivesse feito nada além do que a sua obrigação. Você nem sequer agradeceu. Nossa, quanta indiferença, quanta ingratidão, quanta falta de sensibilidade. Você recebeu o presente, colocou num canto lá, nem sequer abriu. Essa muitas vezes é a nossa atitude para com Jesus. Nós nos aproximamos do presépio, nós entramos na igreja até mesmo para participar da missa, mas eu vou participar da missa para cumprir um preceito, mas o meu coração está longe, porque no meu coração não há gratidão. Isto é, meu Deus, eu não mereço este grande presente. Ora, como no meu coração não há gratidão, como eu não reconheço o grande presente que me foi dado, lembra? Eu não reconheço as graças que Deus me concede durante a minha vida, eu sempre reclamo porque algo me falta, e eu não reconheço pelo grande presente que me é dado neste Natal, como eu não reconheço também pelo presente que me é dado por Jesus, que me é dado em cada Eucaristia.
Eu não reconheço pelo presente, pelo perdão que me é oferecido no confessionário. Você entra para se confessar, você pede perdão dos seus pecados e você sai de lá, isto é, ufa, estou livre. Mas não existe uma gratidão de como Deus é bom, mais uma vez Ele me perdoou, como Deus é paciente comigo. Percebe? Quando você reconhece isso, instintiva e espiritualmente, brota do seu coração que o desejo de ser bom também, de amar também, de ser generoso também, de ser paciente também, de perdoar também. Por quê? Porque o seu coração é agradecido, o seu coração está grato por tudo aquilo que lhe foi dado. Então, a generosidade brota espontaneamente. Você então será generoso porque você tem experimentado a generosidade de Deus. E ora, e quando você então, você é grato, você é agradecido, você então, porque é agradecido, você se torna generoso. Quando você se torna generoso, Deus lhe concede graças ainda maiores. Por quê? Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Assim como quando Davi foi generoso, querendo construir um templo, uma casa para Deus, Deus foi muito mais generoso com Davi. Deus quer ser muito mais generoso conosco, mas nós precisamos nos abrir à graça de Deus e reconhecer que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem sido bom para conosco. Então, retirar, meus irmãos, do nosso coração todo esse espírito de reclamação, de esquecimento do amor de Deus. Nada de se aproximar do Natal com, eu fico tão triste, eu não gosto do Natal. Por que você não gosta? Porque eu me lembro de coisas tristes. Meu santinho, lembre-se de coisas boas, lembre-se da melhor coisa que lhe aconteceu, isto é, Jesus Cristo, que se dá a você na manjedoura e que é início da sua doação na cruz. Então vamos pensar, vamos ter fé e começar a agir pela nossa fé, não pelos nossos sentimentos feridos, pelas nossas feridas, fruto muitas vezes dos nossos pecados. Mas vamos olhar o que? Nossa, Deus veio me visitar, Deus quer ser meu e eu quero ser dele. Ele quis morar na minha natureza e eu quero morar na sua. Ele se fez igual a mim e eu quero me fazer igual a ele. Entende? Então, quando você então se deixa tomar por esta realidade da nossa fé, não tenha dúvidas, meu santo, de que do seu coração brotará um manancial de generosidade e que isso se tornará um círculo virtuoso, um círculo de graça, isto é, do seu reconhecimento, da sua gratidão, brotará generosidade sua para com Deus e por causa de Deus para com os irmãos. E por causa dessa generosidade, já fruto da graça de Deus, Deus o agraciará ainda mais e você se tornará ainda mais reconhecido, ainda mais grato a Deus, e aí desejará amar ainda mais de volta a Deus e por causa de Deus os irmãos, e Deus então se derramará ainda mais na sua alma. E percebe que este é o processo da sua santificação, da sua cristificação, da sua divinização. Nós iremos pouco a pouco nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Nós iremos cada vez mais participar mais profundamente da natureza divina já aqui neste mundo. Nós iremos dizer
cada vez mais, com uma verdade cada vez mais profunda: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Preparemo-nos, meus santos, preparemo-nos para esta noite santa, preparemos o nosso coração. As orações da missa de hoje, a oração coleta, a oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão, todas elas pedem esta graça, isto é, de que eu seja renovado interiormente, para que eu viva na fé este Natal que se aproxima. Na oração coleta, que nós rezamos agora, nós ouvimos a igreja, nossa mãe, colocando na nossa boca, isto é, assim como uma mãe que diz assim: vamos, meu filho, repita: Pai nosso que estás nos céus. Repita: santificado seja o vosso nome. Assim como a mãe ensina a criança a rezar, a nossa mãe igreja, ela então nos ensina a pedir a Deus isso que nós pedimos na missa de hoje: apressai-vos e não tardeis, Senhor Jesus. Isto é, nós estamos pedindo com pressa, nós estamos pedindo que Jesus venha com urgência, mas venha com pressa e urgência. Fazer o quê? Que Ele venha com pressa e com urgência, porque a sua presença vai renovar em nós as forças do nosso amor, para que nós confiemos ainda mais no seu amor. Então peçamos isso: vinde, Senhor, e transformai o meu coração, para que eu te ame cada vez mais, para que eu confie cada vez mais no vosso amor, para que eu vos ame com verdadeiro amor, para que eu não seja indiferente a ti no presépio, para que quando à noite nós deitarmos o menino Jesus no presépio, ou aqui na nossa manjedoura, que nós não passemos diante disso de uma maneira indiferente, cotidiana e banal. Não, mas que nós nos maravilhemos. Deus se fez pequenino para a nossa salvação. Ele nos amou tanto que se fez pequenino para que ninguém tivesse medo de se aproximar. Quem tem medo de se aproximar de uma criança? Ninguém. Quando a gente vê uma criança, a gente quer pegar no dedinho dela, né? Cheirar o chulezinho dela, né? O pezinho da criança, pegar a sua orelhinha. Ninguém tem medo de se aproximar de uma criança, pois Ele se fez pequenino para que ninguém tivesse medo dele. Então vamos pedir a nosso Senhor que Ele coloque no nosso coração essa fé. Ele se fez criança, Ele se fez menino para a minha salvação. Na oração sobre as oferendas, a igreja pede que a graça de Deus prepare os corações, prepare os nossos corações para a vinda gloriosa de Jesus. Nós temos que reconhecer, nós que estamos aqui, vocês que acompanham pelas redes sociais, eu que estou celebrando a Santa Missa, nós precisamos reconhecer que o nosso coração precisa ser preparado. Nós não estamos preparados. Você vai dizer: ah, padre, mas eu estou em estado de graça. Glória a Deus, mas ainda o seu coração não está preparado tanto quanto deveria. E se você não está em estado de graça, se confesse, mas mesmo sabendo que isso ainda não faz do seu coração um trono para acolher nosso Senhor. Então os nossos corações precisam estar preparados, e nós nos preparamos também com as nossas orações. Então, que o dia de hoje, eu sei que para alguns é dia ainda de trabalho, mas que você tente de alguma maneira estar na presença de Deus, para que à noite o seu coração esteja em festa. Não prepare apenas a mesa em que vocês farão a ceia, não prepare apenas as luzes do pisca-pisca que você vai iluminar a sua árvore de Natal, nem prepare apenas a roupa que você vai passar, que você vai vestir. Tudo isso pode ser feito, mas prepare primeiramente o coração.
E o nosso coração só estará preparado para receber a graça pela graça. Só a graça de Deus pode preparar o nosso coração para receber a graça por excelência e por antonomasia, que se chama Jesus de Nazaré. Então pede aqui a oração coleta. A nossa mãe igreja nos ensina a pedir a Deus que prepare o nosso coração para receber Jesus. E por fim, na oração pós-comunhão, que a igreja nos ensina a pedir que nós mereçamos colher com alegria os dons eternos. Que haja alegria, que haja amor, e que nós mereçamos, que haja méritos no nosso coração, que nós estejamos preparados para receber com muita alegria Jesus, com maior alegria do que se nós recebêssemos um grande presente. Percebe? Isso é dom de Deus. Que se hoje alguém lhe desse um grande presente material, uma grande quantia de dinheiro, uma casa nova, a saúde para o seu corpo, você receberia isso com grande alegria. Mas a pergunta é, e com uma alegria semelhante, deveria ser maior, e com alegria semelhante, você também receberá o Filho de Deus, que se fará criança para a sua salvação? Meus santos, peçamos a Deus, e peçamos por intercessão da Virgem Maria, que nós, tão ingratos e indiferentes, e que não merecemos esta graça que estamos pedindo, que Deus misericordiosamente nos conceda um coração preparado pela sua graça para receber Jesus, a graça eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.